Fala galera do programa Revolução Jesus, muito boa noite. O meu nome é Larissa, sou missionária consagrada da comunidade católica Colo de Deus. Queria dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui. Toda canção nova tem um peso histórico na minha vida e eu sei que na vida do nosso fundador Hugo Santos também, então de que a gente atendeu esse convite com muita alegria. Principalmente para falar sobre esse assunto que é muito importante e que tem tudo a ver com a minha história, porque eu também já tentei cometer suicídio. Bom, nós somos convidados para estar aqui e tudo mais, porque bombou aquele vídeo que a gente estava fazendo bem na época, que bombou todo aquele assunto sobre a baleia azul e também a respeito daquela série do Netflix, 13 Reasons Why, que falava sobre a história da Hannah. E depois de tudo isso, aquele vídeo ele retratava um pouco daquilo que eu já vivi na minha vida e também coletando vários testemunhos de pessoas que eu conheço e que tratam sobre o assunto. O que eu sentia que aconteceu na minha história tem dois aspectos. Primeiro é um pouco a respeito da minha adolescência, que foi a crise maior, e eu acho que era o que eu realmente tentei suicídio e tudo mais. Que era a questão da crise da adolescência, assim, sabe? Aquele tempo de revolta, onde parece que você só tem que esperar a vida acontecer, e aí, sei lá, na época, agora eu dou risada, né? Mas você não tem o seu namoradinho, você não é a garota mais popular da escola, e você olha para o seu futuro e ele é tão incerto. Eu ficava com questionamentos da minha vida, como, por exemplo, será que a vida vale a pena ser vivida? Será que no fim das contas a vida não é só uma sucessão de acontecimentos? E de que no fim das contas a gente não vai trabalhar para conquistar muitas coisas, de repente um dia a gente morre e a gente vai ser comida de bicho? E mesmo que eu já fosse católica e tudo mais, eu não tinha aquela fé enraizada ou uma capacidade de compreensão sobre muita coisa. Então eu me via muito dentro dos meus conflitos, sabe? E como eu não conseguia entender tudo aquilo que me passava, o pensamento de que a vida não valia a pena ser vivida, e aquele turbilhão de emoções acabavam me levando a pensar realmente nisso. E uma tristeza muito profunda me assolava, sabe? Muitas coisas eu só fui entender muito tempo depois, principalmente por que eu passava por aquele processo de depressão. E mais tarde, bem mais tarde, eu fui entender que eu também sofro de um problema psicológico que se chama complexo de rejeição. Muitas pessoas ainda, às vezes, não sabem ou não vão atrás de qual é a raiz. Pensar, eu tô sentindo uma coisa aqui, um desejo de morte, um desgosto pela vida e tudo mais, mas você acaba não indo muito fundo nisso. E isso, inclusive, foi bem fundamental para eu conseguir viver bem e viver melhor depois que eu descobri tudo isso. O complexo de rejeição, ele se deu pelo fato de que eu sou filha adotiva, mas eu tive os meus pais biológicos e eu fui rejeitada na barriga da minha mãe. Quando ela engravidou, meu pai não me assumiu e ela também não tinha condição nenhuma psicológica, financeira, de me assumir também. Então eu, enquanto bebê, me senti insegura, me senti rejeitada, me senti sem rumo e isso gera N problemas psicológicos, né? Tanto na minha vida como na vida de tantas outras pessoas. O que eu me lembro muito, assim, falando... Porque foram várias etapas, assim, da minha vida onde eu senti isso. Na época da minha adolescência, era muito esse sentimento de... eu não vou dar conta da vida, eu não vou dar conta da pressão, eu não vou dar certo, eu não vou conseguir, não vai dar certo, sabe? Era uma agonia, uma angústia muito grande. Eu me lembro de muitas situações onde eu estava na minha casa e eu estava trancada no meu quarto e tudo mais. E embora eu fosse uma adolescente muito espoleta, muito alegre, no silêncio do meu quarto eu estava muito triste, sabe? Então tinha uma Larissa que ninguém conhecia. Eu acabava usando de toda aquela minha alegria, né, que não era uma alegria de verdade, para esconder aquilo que estava dentro do meu coração. Mas no fundo eu era muito amargurada, sabe? E eu lembro que cada vez mais onde eu pensava isso, eu alimentava isso, antes de tentar alguma coisa, a dor e a angústia que eu sentia dentro de mim era muito pesada, assim, sabe? Um sentimento de desgosto muito grande pela vida. E até mesmo quando eu vivi isso depois já de adulta, e eu já tinha uma consciência maior, até mesmo a respeito da minha fé de Deus, era um sentimento mesmo de opressão, né? Hoje eu consigo identificar isso, mas de sentir que realmente o peso da vida me dizia de que eu não ia dar certo, de que N situações que aconteceram na minha vida me levavam realmente à frustração, sabe? Então, de que eu não ia conseguir, sabe? Na época da minha adolescência, e é o que eu narro no vídeo, que foi muito significativo pra mim, foi uma família que me acolheu. E me acolheu não de eu morar lá, mas que me acolheu muitas vezes.
que era da igreja, Santa Igreja. E que todas as vezes que eu tava naquela super crise, eu lembro de 1000 cenas, eles moravam umas 5 quadras da minha casa, eu saí literalmente correndo da minha casa e ia ao encontro deles. E chegando lá, eles não eram aquelas pessoas, sabe, tipo, super oravam por mim e tudo mais. Eles eram as pessoas que me acolhiam. E era o lugar onde eu era amada. Então, por muitas vezes, eu não cometi suicídio porque eu tive pra onde correr. Porque eles foram Jesus pra mim. Depois, já na minha fase adulta, o que fez com que eu pudesse realmente dar passos mais concretos para que eu não fosse mais vítima de tudo isso, foi quando eu comecei a perceber de que eu não podia mais deixar com que esse sentimento parasse a minha vida. Porque isso também não é uma realidade onde só adolescentes vivem isso. Mas onde eu comecei a perceber que isso estava atrapalhando a minha vida e a minha vocação. Eu entendi de que eu não precisava ser refém de tudo isso. E acabar tendo sim, que infelizmente muitas pessoas chegam, ou porque não tem quem acolhe, ou porque não consegue tomar esse passo maduro. Seja de, se você é adolescente, conversar com alguém para pedir ajuda, ou de você mesmo ir atrás dessa ajuda, sabe? E acho que foi muito isso que fez com que eu conseguisse deixar de ser refém da minha história e me tornasse autora da minha história, sabe? Quando eu olho pra trás hoje, tem uma canção da comunidade que se chama Lembra da Promessa, que é muito significativa pra minha vida, inclusive, que fala: eu olho pra trás e penso, se eu tivesse desistido, o quanto eu não perderia. É óbvio que é a vida, né? Mas seria o encontro da minha vocação, seria o encontro da pessoa da minha vida, seria essa paz de saber de que não só Deus me ama tanto, como eu teria perdido tanto, além da oportunidade de poder ajudar outras pessoas a entenderem mais sobre essa história e a viverem bem, sabe? Viver a vida plena e abundante que Deus disse que sonhou pra gente. Então, olho pra trás e eu louvo a Deus pelas pessoas que me acolheram, por tudo isso que eu tenho vivido até hoje e pelo amor de Deus que é infinito por mim. O que eu queria dizer pra você que está assistindo esse programa hoje é que se você está passando por essa situação onde a tua angústia ela é muito grande, eu queria dizer pra você que nós estamos aqui, a gente que já passou por isso, que te entende, que fala que é possível viver bem, passando por tudo que você passou pela sua história, sentindo tudo que você sente, e de que Deus não te sonhou para viver assim. Ele tem uma promessa pra gente, onde ele fala muitas vezes na palavra, de que há benefícios para nós nessa terra, mas de que mais do que isso, de que não é só sobre essa terra, sabe? Mas de que existe uma vida eterna, onde de fato não haverá mais dor, onde não haverão mais lágrimas. Então, de que tem esperança, sabe? De que Deus ele é bom, e ele é o primeiro que, tanto quanto você ou muito mais, não quer te ver assim, sabe? Então, o conselho que eu dou pra você, real, procure ajuda. Tem mais pessoas que sentem o que você sente e que não só podem se juntar a você pra falar dos lamentos, mas que podem se juntar a você pra dizer: cara, vamos lutar pela vida, vamos lutar pra gente viver uma vida com Deus, sabe? E um outro recado que eu queria dar pra vocês, porque eu acredito que também seja a realidade de que talvez você tem alguém na sua casa, na sua família, algum colega de escola, não sei, que passa por essa situação. Cara, ame essa pessoa. Se preocupe mais em ser Jesus do que falar de Jesus. O que não quer dizer que você não vai evangelizar, mas que muitas vezes quando a gente está passando por esse tipo de situação, a gente não quer ouvir, a gente quer sentir o amor, sabe? Então eu acho que é isso. Espero que o nosso testemunho, que a vida do nosso carisma, que é levar esse avivamento, faça a diferença também para a sua vida. E é isso. Deus abençoe muito vocês. Beijo, Revolução Jesus.